Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição Sinapse. A harmonia dos mundos. Há dois caminhos para ver as estrelas, como elas realmente são e como podemos querer que elas sejam. Estas são as Pleiades, grupo de estrelas jovens que os astrônomos acreditam estar deixando seus berçários estelares de gás e poeira. E esta é a nebulosa do Caranguejo, um cemitério estelar onde o gás e a poeira estão sendo dispersos de volta para o meio interestelar. Dentro dela está um pulsar moribundo. Tanto as Pleiades quanto a nebulosa do Caranguejo estão numa constelação que os astrólogos há muito chamam de Taurus, o touro. Eles imaginaram que ela influenciaria a nossa vida diária. Os astrônomos dizem que o planeta Saturno é um imenso globo de hidrogênio e hélio circundado por um anel de bolas de neve com 50 mil quilômetros de largura, e que a grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade gigantesca que o açoita há talvez 1 milhão de anos. Mas os astrólogos veem os planetas afetando o caráter e o destino humanos. Júpiter representa um ar de nobreza, um comportamento manso. E Saturno, o coveiro, promove, dizem eles, a desconfiança, a suspeita e o mal. Para os astrônomos, Marte é um lugar tão real quanto a Terra, um mundo que aguarda exploração. Mas os astrólogos veem Marte como um guerreiro, um instigador de discórdias, violência e destruição. A astronomia e a astrologia nem sempre foram tão distintas. Na maior parte da história do homem, uma se sobrepõe à outra. Mas chegou uma época em que a astronomia escapou do confinamento da astrologia. As duas tradições começaram a divergir na vida e na mente de Johannes Kepler. Foi ele quem desmistificou o céu ao descobrir que há uma força física por trás do movimento dos planetas. Ele foi o primeiro astrofísico e o último astrólogo científico. As bases intelectuais da astrologia foram varridas há 300 anos e, mesmo assim, a astrologia ainda é levada a sério por um grande número de pessoas. Você já reparou como é fácil achar uma revista sobre astrologia? Virtualmente todo jornal dos Estados Unidos tem uma coluna diária de astrologia, e quase nenhum deles tem sequer uma coluna mensal de astronomia. As pessoas usam pingentes de signos, verificam o horóscopo antes de sair de casa. E até nossa linguagem preserva uma consciência astrológica. Por exemplo, pegue a palavra desastre. Ela vem da palavra grega que quer dizer estrela má. Os italianos acreditavam que as doenças eram causadas por influência das estrelas. É a origem da palavra influenza, gripe em inglês. Os signos zodiacais usados pelos astrólogos até ornamentam esta estátua de Prometeu na cidade de Nova York. Prometeu, que roubou o fogo dos deuses. Mas que negócio todo é esse de astrologia? Fundamentalmente, é a alegação de que a constelação que abriga os planetas no momento do nosso nascimento influencia profundamente o nosso futuro. Há poucos milhares de anos, desenvolveu-se a ideia de que o movimento dos planetas determinava o destino dos reis, dinastias, impérios. Os astrólogos estudavam os movimentos dos planetas e perguntavam-se o que tinha acontecido na última vez em que, digamos, Vênus estava surgindo na constelação de Capricórnio. Talvez alguma coisa similar também ocorresse dessa vez. Era um negócio sutil e arriscado. Os astrólogos eram empregados apenas pelo Estado.
Em muitos países, tornava-se uma ofensa capital a alguém que não o astrólogo oficial ler os presságios dos céus. Por quê? Porque um bom meio de derrubar um regime era predizer sua queda. Os astrólogos da corte chinesa que fizeram predições imprecisas foram executados. Outros simplesmente remendaram os registros para que depois estivessem em perfeita conformidade com os fatos. A astrologia desenvolveu-se para uma disciplina estranha, uma mistura de observações cuidadosas, matemática e manutenção de registros com um pensamento indistinto e uma fraude devotada. Porém, a astrologia sobreviveu e vicejou. Por quê? Porque ela parece dar um significado cósmico à rotina de nossas vidas diárias. Ela alega satisfazer nosso desejo de nos sentirmos pessoalmente ligados ao universo. A astrologia sugere um fatalismo perigoso. Se nossas vidas são controladas por um conjunto de sinais de trânsito no céu, por que tentar mudar alguma coisa? Vejam isto, aqui temos 2 jornais diferentes publicados na mesma cidade no mesmo dia. Vamos ver o que eles dizem sobre astrologia. Suponhamos que você seja de Libra, que nasceu entre 23 de setembro e 22 de outubro. De acordo com o astrólogo do New York Post, conciliação vai ajudar a aliviar a tensão. Bom, talvez isto seja um tanto vago. E de acordo com o astrólogo do New York Daily News, exija mais de você mesmo. Bom, também é vago, mas também é muito diferente. É interessante que estas previsões não são previsões que nos dizem o que fazer, não dizem o que vai acontecer. Elas são feitas conscientemente para serem tão vagas que podem se aplicar a qualquer um e discordam uma da outra. A astrologia pode ser testada pelas vidas de gêmeos. Há muitos casos reais como este. Um gêmeo é morto na infância em, digamos, um acidente de bicicleta ou atingido por um raio, mas o outro tem uma vida próspera até a velhice. Suponha que tenha acontecido comigo. O meu irmão gêmeo e eu nascemos exatamente no mesmo lugar, com diferença de minutos um do outro. Exatamente os mesmos planetas estariam exercendo influência em nossos nascimentos. Se a astrologia fosse válida, como podemos ter destinos tão profundamente diferentes? Acontece que os astrólogos não conseguem nem concordar entre si sobre o significado das configurações astrológicas. Em testes meticulosos, eles são incapazes de predizer o caráter e o futuro de pessoas de quem eles sabem somente a hora e o local de nascimento. E também, como isso poderia dar certo? Como o nascer de Marte no momento do meu nascimento pode me afetar naquela hora e agora? Eu nasci em um quarto fechado, a luz de Marte não podia entrar. A única influência de Marte que poderia me afetar seria sua gravidade. Mas a influência gravitacional do obstetra era muito maior do que a influência gravitacional de Marte. Marte é muitíssimo maior, mas o obstetra estava muito mais perto. O desejo de estar ligado ao cosmo reflete-se em uma realidade profunda. Nós estamos ligados, não do jeito trivial que promete a pseudociência da astrologia, mas dos modos mais profundos. Nosso pequeno planeta está sob a influência de uma estrela. O Sol nos aquece, dirige o clima, sustenta todas as coisas vivas. Há 4 bilhões de anos, ele produziu a vida na Terra. Mas o nosso Sol é apenas uma de 1 bilhão de trilhões de estrelas dentro do universo observável. E todos esses incontáveis sóis obedecem a leis naturais, algumas das quais já são nossas conhecidas. Como nós descobrimos que tais leis existem? Se vivêssemos em um planeta onde nada nunca mudasse, não haveria nada o que fazer, não haveria nada a descobrir. Não haveria ímpeto para a ciência. E se vivêssemos em um mundo imprevisível, onde as coisas mudassem aleatoriamente ou de modos muito complexos, não seríamos capazes de entender as coisas. E, de novo, não haveria essa coisa da ciência. Mas nós vivemos em um universo no meio, onde as coisas mudam, tudo bem.
mas de acordo com os padrões, regras, ou, como chamamos, leis da natureza. Se eu jogar um graveto no ar, ele sempre vai cair. Se o sol se põe no oeste, ele sempre nasce de novo na manhã seguinte, no leste. E assim é possível entender as coisas. Podemos fazer ciência e com ela podemos melhorar a nossa vida. Os seres humanos são bons em entender o mundo e sempre fomos. Fomos capazes de caçar ou de fazer fogueiras só porque tínhamos imaginado alguma coisa. Existia uma época, antes da televisão, antes do cinema, antes do rádio e dos livros. A maior parte da existência humana foi passada nessa época. E então, com as últimas brasas da fogueira, em uma noite sem lua, nós olhamos as estrelas. O céu noturno é interessante, há padrões lá. Se olharmos com atenção, poderemos ver imagens. Uma das constelações mais fáceis de reconhecer está no céu do norte. Na América do Norte, ela se chama Big Dipper, a Grande Concha. Os franceses têm uma ideia similar, eles a chamam de La Casserole, a caçarola. Na Inglaterra medieval, este mesmo conjunto de estrelas lembrava às pessoas um simples arado de madeira. Os chineses antigos tinham uma noção mais sofisticada. Para eles, essas estrelas levavam o burocrata celestial em sua ronda ao polo do céu, sentado em nuvens e acompanhado por seus discípulos eternamente ansiosos. As pessoas do norte da Europa imaginaram ainda um outro padrão. Para eles, era a carroça de Charles, ou carroção, uma carreta medieval. Mas outras culturas viram essas 7 estrelas como parte de uma imagem maior. Foi o topo de um grande urso, a ursa maior, que os antigos gregos e os americanos nativos viram em vez do cabo de uma concha. Mas com certeza a interpretação mais criativa deste grande grupo de estrelas foi a dos antigos egípcios. Eles viram uma curiosa procissão de um touro e um homem reclinado, seguidos por um hipopótamo perambulante com um crocodilo nas costas. Que maravilhosa diversidade nas imagens várias culturas viram nesta constelação em particular. Mas o mesmo é verdadeiro para todas as outras constelações. Algumas pessoas acham que essas coisas estão realmente no céu noturno, mas nós mesmos é que botamos essas imagens lá. Éramos caçadores, então botamos caçadores e cães, leões e jovens mulheres, lá em cima nos céus. Toda sorte de coisas de nosso interesse. Quando os marujos europeus do século XVII viram pela primeira vez os céus do sul, botaram todo tipo de coisas do interesse do século XVII lá em cima. Microscópios, telescópios, bússolas e popas de navios. Se as constelações tivessem sido batizadas no século XX, acho que poríamos lá geladeiras, bicicletas, astros do rock, talvez até cogumelos nucleares. Um novo conjunto de esperanças e medos humanos posto entre as estrelas. Mas as estrelas são mais do que só imagens. Por exemplo, as estrelas sempre nascem no leste e sempre se põem no oeste, levando a noite toda para cruzar o céu se passarem a pino. Há constelações diferentes em estações diferentes. As mesmas constelações sempre nascem, digamos, no início do outono. Jamais acontece de uma nova constelação aparecer de repente no leste, uma que jamais tenha sido vista. Há uma regularidade, uma permanência, uma previsibilidade sobre as estrelas. De certo modo, elas são quase consoladoras.
volta do Sol após um eclipse total. Seu nascer de manhã após uma enfadonha ausência à noite e o reaparecimento da lua crescente depois da lua nova sempre falaram aos nossos ancestrais da possibilidade de sobreviver à morte. Lá em cima, nos céus, havia uma metáfora da imortalidade. Quase 1000 anos depois, no sudoeste norte-americano, o povo Anasazi construiu um templo de pedras, um observatório astronômico para marcar o dia mais longo do ano. O amanhecer desse dia deve ter sido uma ocasião alegre, uma celebração da generosidade do sol. Eles construíram este calendário cerimonial para que os raios do sol penetrassem pela janela e entrassem em um nicho em particular apenas nesse dia. Esse tipo de precisão é um triunfo da inteligência humana. Ele sobrevive aos seus criadores. Hoje, isto aqui é um local solitário. O povo Anasazi não existe mais. Eles aprenderam a predizer a mudança das estações. Não conseguiram predizer a mudança do clima e a falta de chuvas. Mas o templo deles continua a captar os primeiros raios de sol no solstício de verão. Eu imagino que o povo Anasazi se reunia nesses bancos todo dia 21 de junho vestido com penas e turquesa para celebrar o poder do sol. Estes nichos superiores, que são 28, podem representar o número de dias para a Lua reaparecer na mesma constelação. Essas pessoas prestavam muita atenção ao Sol e à Lua e às estrelas. E dispositivos baseados em desenhos de certa forma similares são encontrados em Angkor Wat, no Camboja, em Stonehenge, na Inglaterra, em Abu Simbel, no Egito, em Chichén Itzá, no México e nas grandes planícies da América do Norte. Bom, por que as pessoas no mundo inteiro teriam tanto trabalho para aprender astronomia? Era literalmente uma questão de vida e morte ser capaz de predizer as estações. Nós caçávamos antílopes ou búfalos, cujas migrações iam e voltavam com as estações. As frutas e as nozes estavam prontas para ser colhidas em algumas épocas e em outras não. Quando inventamos a agricultura, tínhamos que cuidar das sementes, semear o solo e colher as safras na estação certa. Encontros anuais de povos nômades que vinham de longe eram marcados em épocas recomendadas. Bom, alguns dispositivos alegados para fins de calendário podiam ser devidos ao acaso. Por exemplo, o alinhamento acidental de uma janela e um nicho. Mas há outros dispositivos maravilhosamente diferentes. Hoje, só as ruínas secas das grandes cidades Anasazi sobreviveram à devastação do tempo. Não muito longe destas antigas cidades, em um local quase inacessível, há um outro marcador de solstício. Este de propósito singular e inequívoco. O arranjo deliberado de 3 grandes lajes de pedra permite que uma fenda de luz do sol penetre no coração de uma espiral escavada somente ao meio-dia, no dia mais longo do ano. O vento açoita os canyons aqui no sudoeste norte-americano e ninguém ouve, além de nós. Um lembrete das 40.000 gerações de homens e mulheres que nos precederam, sobre quem não sabemos quase nada, sobre quem a nossa sociedade está baseada.
Quando nossos ancestrais pré-históricos estudaram o céu depois do pôr do sol, observaram que algumas estrelas não estavam fixadas de acordo com o padrão constante das constelações. Em vez disso, 5 delas se deslocaram, avançando lentamente pelo céu, depois voltando por uns meses, depois avançando de novo, como se não conseguissem decidir o que queriam. Nós as chamamos de planetas, que quer dizer errantes em grego. Esses planetas apresentavam um mistério profundo. A primeira explicação foi que eles eram seres vivos. Se não, como explicar seu estranho comportamento em forma de laços? Depois, pensou-se que eles eram deuses, e depois influências astrológicas saídas do corpo. Mas a verdadeira solução deste mistério particular é que os planetas são mundos, que a Terra é um deles e que todos eles giram em torno do Sol de acordo com leis matemáticas precisas. Esta descoberta levou diretamente à nossa moderna civilização global. A mistura de imaginação com observação produziu uma descrição exata do sistema solar. Só então pôde-se responder à pergunta fundamental. Aqui está na raiz da ciência moderna. O que faz tudo se deslocar? Há 2000 anos, esta pergunta nem teria sido feita. A visão prevalecente tinha sido formulada por Cláudius Ptolomeu, um astrônomo alexandrino e também o preeminente astrólogo de sua época. Ptolomeu acreditava que a Terra era o centro do universo, que o Sol, a Lua e os planetas, como Marte, giravam à volta da Terra. É a ideia mais natural do mundo. A Terra parece firme, sólida, imóvel, enquanto podemos ver os corpos pesados nascendo e se pondo todo dia. Mas então, como explicar o movimento giratório dos planetas no céu? Marte, por exemplo. Esta máquina mostra o modelo de Ptolomeu. Imaginava-se que os planetas giravam em volta da Terra, presos a esferas perfeitas de cristal, mas não presos diretamente às esferas, e sim indiretamente, através de um tipo de roda fora do centro. A esfera roda, a pequena roda gira, e como visto da Terra, Marte faz a sua órbita. Este modelo permitiu predições razoavelmente acuradas do movimento planetário, onde um planeta estaria em determinado dia, por exemplo. Com certeza, predições boas o bastante para os padrões da época de Ptolomeu e ainda por um bom tempo. Apoiado pela Igreja na Idade das Trevas, o modelo de Ptolomeu evitou efetivamente o avanço da astronomia por 1500 anos. Finalmente, em 1543, uma explicação muito diferente do aparente movimento dos planetas foi publicada por um clérigo polonês chamado Nicolau Copérnico. Seu aspecto mais ousado era a proposta de que o Sol, e não a Terra, era o centro do universo. A Terra foi rebaixada a apenas um dos planetas. O retrocesso, ou movimento circular, acontece quando a Terra ultrapassa Marte em sua órbita. Dá para ver isso do ponto de vista da Terra. Marte agora está indo ligeiramente para trás e não está indo em sua direção original. Este modelo de Copérnico pelo menos funcionava tão bem quanto as esferas de cristal de Ptolomeu, mas irritou muita gente. A Igreja Católica mais tarde pôs o trabalho de Copérnico em sua lista de livros proibidos. E Martinho Lutero descreveu Copérnico com essas palavras. Ele disse: as pessoas dão ouvidos a um astrólogo presunçoso. Esse tolo quer reverter toda a ciência da astronomia. Fecha aspas. A confrontação entre as duas visões do cosmo, centrada na Terra e centrada no Sol, atingiu seu clímax com um homem que, como Ptolomeu, era tanto astrônomo quanto astrólogo. Ele viveu numa época em que o espírito humano estava restrito e a mente acorrentada, quando imaginava-se que havia anjos e demônios e esferas de cristal lá em cima no céu. Ainda faltava à ciência a menor noção das leis físicas que sustentam a natureza. Mas a luta corajosa e solitária desse homem era prover a centelha que acendeu a revolução científica moderna.
Johannes Kepler nasceu na Alemanha em 1571. Ele foi mandado para a escola seminarística protestante na cidade provinciana de Maulbronn para ser educado pelos clérigos. Era uma vida rigorosa e disciplinada. Levantar antes do amanhecer para começar um longo dia de orações e estudos. Era a idade da reforma. Maulbronn era um tipo de treinamento intensivo, educativo e ideológico, treinando os jovens protestantes no uso das armas teológicas contra a fortaleza do catolicismo romano. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Havia pouca tranquilidade e conforto para um garoto sensível como Kepler. Ele era inteligente e sabia disso. Isso, junto com sua teimosia e sua ardente independência, serviu para isolá-lo dos outros garotos. Kepler fez poucos amigos em seus 2 anos em Maulbronn. Então ele fechou-se em si mesmo, fugindo para o mundo de seus próprios pensamentos, frequentemente preocupado com sua indignidade aos olhos de Deus. Ele se desesperou em jamais conseguir a salvação. Mas Deus, para ele, era mais do que punição. Deus também era o poder criativo do universo. E a curiosidade do jovem Kepler sobre Deus era maior ainda do que seu medo. Ele queria saber o plano de Deus para o mundo. Ele queria ler a mente de Deus. Esta era sua obsessão. Isto iria inspirar todos os seus grandes empreendimentos. Isto iria tirá-lo e a Europa do claustro do pensamento medieval. Em lugares como Maulbronn, os fracos ecos do gênio da antiguidade ainda reverberavam. Aqui, além da teologia, Kepler estudava grego, latim, música e matemática. Mas foi na geometria que ele vislumbrou a imagem da perfeição. Mais tarde ele escreveria: a geometria existia antes da criação. Ela é coeterna com a mente de Deus. A geometria deu a Deus um modelo para a criação. A geometria é o próprio Deus. Mas o mundo real da época de Kepler estava longe de ser perfeito. Era assombrado pelo medo, pela peste, fome e guerra. A superstição era um recurso normal para pessoas sem forças. Só uma coisa parecia certa: as próprias estrelas. Lembrou-se que em tempos antigos o astrólogo Ptolomeu e o sábio Pitágoras ensinaram que o céu era harmonioso e imutável. E Ptolomeu tinha dito que o movimento dos planetas através das estrelas do zodíaco eram presságios dos fatos aqui embaixo. Foi a influência de Marte e Vênus que fez de seu pai um homem brutal, um mercenário que o abandonou? Será que uma conjunção infeliz de planetas em um signo adverso fez de sua mãe uma mulher perversa e briguenta? Se tais coisas fossem predestinadas pelas estrelas, então talvez houvesse padrões ocultos sustentando o caos imprevisível da vida diária. Padrões tão constantes quanto as estrelas.
Mas como se pode descobri-los? Por onde começar? Se o mundo e tudo nele foi obra de Deus, então não se devia começar com um estudo cuidadoso da realidade física? A criação toda não foi uma expressão das harmonias na mente de Deus? O livro da natureza esperou 1500 anos por um leitor. Em 1589, Kepler deixou Maulbronn para continuar seus estudos na grande universidade de Tübingen. Foi uma liberação encontrar-se entre as correntes intelectuais mais vitais da época. Um de seus professores revelou a ele as ideias revolucionárias de Copérnico. Kepler apreciou essa comunidade urbana erudita. Aqui, o seu gênio era finalmente reconhecido. Kepler não seria ordenado depois de Tübingen. Em vez disso, para sua grande surpresa, foi convocado para Graz, na Áustria, para tornar-se professor de matemática colegial. Kepler não era muito bom professor. Em seu primeiro ano em Graz, a sua turma de matemática só teve um punhado de alunos. No segundo ano, nenhum. Ele resmungava, divagava e era às vezes totalmente incompreensível. Ele era distraído por um clamor incessante de especulações e associações que passavam por sua cabeça. E numa agradável tarde de verão, com seus alunos querendo o fim da aula, ele foi tomado por uma revelação que ia alterar radicalmente o curso futuro da astronomia e do mundo. Havia apenas 6 planetas conhecidos em seu tempo: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Por um tempo, Kepler ficou pensando: por que só 6 planetas? Por que não 20 planetas ou 100? E por que esse espaçamento em particular entre suas órbitas? Ninguém jamais havia feito tais perguntas antes. Durante uma aula de astrologia, Kepler inscreveu dentro do círculo do zodíaco um triângulo com 3 lados iguais. Ele então notou, quase que por acaso, que um círculo menor inscrito dentro do triângulo tinha a mesma ligação com um outro círculo do que a órbita de Júpiter com a órbita de Saturno. Pode uma geometria similar relacionar as órbitas de outros planetas? Kepler lembrou dos sólidos perfeitos de Pitágoras. De todas as formas tridimensionais possíveis, havia 5, e apenas 5, cujos lados eram polígonos regulares. Ele acreditava que os 2 números estavam ligados, que a razão de haver apenas 6 planetas era que havia apenas 5 sólidos regulares. Nesses sólidos perfeitos, aninhados um dentro do outro, ele acreditava ter descoberto os apoios invisíveis para as esferas dos 6 planetas. E esta ligação entre geometria e astronomia podia, pensou ele, admitir uma única explicação: a mão de Deus matemático. O prazer intenso que eu tive com esta descoberta jamais pode ser dito em palavras, disse ele. Agora eu não fico mais abatido no trabalho. Passei dias e noites em trabalhos matemáticos até conseguir ver se a minha hipótese concordaria com as órbitas de Copérnico ou se minha alegria iria sumir em pleno ar. Mas não importa o quanto ele tenha tentado, os sólidos perfeitos e as órbitas planetárias não concordaram muito bem uns com os outros. Por que não deu certo? Porque, infelizmente, estava errado.
O verdadeiro tamanho das órbitas dos planetas que conhecemos agora não tem absolutamente nada a ver com os 5 sólidos perfeitos, como mostra a descoberta posterior de Urano, Netuno e Plutão. Mas Kepler passou o resto da vida perseguindo esse fantasma geométrico. Não conseguiu abandoná-lo e não conseguiu fazê-lo funcionar. A sua frustração deve ter sido enorme. Finalmente, ele decidiu que as observações planetárias, há muito aceitas, é que deveriam estar imprecisas, e não seu modelo de sólidos aninhados. Só havia um homem no mundo com acesso a observações mais precisas. Esse homem era Tycho Brahe, que por acaso tinha escrito recentemente a Kepler para que fosse trabalhar com ele. Kepler ficou relutante a princípio, mas não tinha escolha. Em 1598, uma onda de opressão envolveu Graz. Ela foi encabeçada pelo arquiduque local, que jurou restaurar a fé católica na província e, em suas próprias palavras, preferia fazer do país um deserto a governar hereges. A escola de Kepler foi fechada. As pessoas foram proibidas de venerar, de cantar hinos e de ter livros de natureza herege. Os que se recusavam a abraçar o catolicismo eram multados em 10% de seus bens e exilados do país feridos de morte. Kepler preferiu o exílio. Hipocrisia eu nunca aprendi. Eu falo sério sobre fé. Não brinco com isso. Para Kepler, esse foi apenas o primeiro de uma série de exílios forçados a ele por religiosos fanáticos. Agora ele resolveu aceitar o convite aberto de Tycho Brahe. Brahe, um rico nobre dinamarquês, vivia em grande esplendor e recentemente tinha sido designado matemático imperial em Praga. Kepler deixou Graz com a esposa e a enteada e partiu para a difícil jornada. A esposa de Kepler não era uma mulher feliz. Ela era cronicamente doente e tinha perdido 2 crianças. O próprio casamento não era um conforto. Ela não entendia o trabalho do marido e via sua profissão com desprezo. Kepler era casado com o trabalho, e cada quilômetro tedioso o levava para mais perto do grande Tycho Brahe, cujas observações ele sinceramente esperava que confirmassem a sua teoria. Kepler previa a propriedade de Tycho como um santuário dos males do tempo. Ele aspirava a ser um colega valoroso para o ilustre Tycho, que por 35 anos tinha ficado imerso em medidas exatas de um universo que funciona como um relógio, ordenado e preciso. Mas a corte de Tycho não era nada do que Kepler esperava. O próprio Tycho era uma figura vistosa, adornada com um nariz de ouro. O original tinha sido perdido em um duelo com um estudante para ver quem era superior como matemático. E ele mantinha um séquito quase circense de assistentes, parentes distantes e parasitas diversos. Kepler não gostava das festanças intermináveis. Ele estava impaciente para ver os dados de Tycho, mas Tycho dava a ele apenas algumas partes por vez. Tycho, disse ele, não me deu oportunidade de compartilhar de seus estudos. Ele, apenas no curso de uma refeição e entre outros assuntos, mencionava, assim de passagem, hoje a figura do apogeu de um planeta, amanhã os nodos de outro.
Kepler não compatibilizava com tais jogos, e o clima geral de intriga ofendeu seu senso de decência. A zombaria cruel de todos para com o respeitoso e erudito Kepler o deprimiu e o entristeceu. A minha opinião de Tycho é esta. Ele é superlativamente rico, mas não sabe como fazer um uso adequado disso. Tycho possui as melhores observações. Também tem colaboradores. Só lhe falta o arquiteto que daria utilidade a isso tudo. Tycho foi incapaz de transformar as suas observações em uma teoria do sistema solar coerente. Ele sabia que precisava da ajuda do brilhante Kepler, mas simplesmente entregar o trabalho de sua vida a um rival em potencial, isso era impensável. Tycho era o maior gênio observador da época e Kepler o maior teórico. Cada um sozinho não conseguiria atingir a síntese que os dois sentiam ser agora possível. O nascimento da ciência moderna, que é a fusão da observação e da teoria, balançava no precipício de sua desconfiança mútua. Os dois brigavam repetidamente e reconciliavam-se, até que alguns meses depois, Tycho morreu por sua habitual superindulgência com a comida e com o vinho. Kepler escreveu a um amigo: na última noite do suave delírio de Tycho, ele ficou repetindo estas palavras como alguém compondo um poema. Não deixem parecer que eu vivi em vão. Não deixem parecer que eu vivi em vão. E não viveu. Finalmente, depois da morte de Tycho, Kepler deu um jeito de extrair de sua relutante e enlutada família as observações do aparente movimento de Marte através das constelações obtidas em um período de muitos anos. Os dados das últimas décadas antes da invenção do telescópio eram de longe as mais precisas já obtidas até aquela época. Kepler trabalhou com um tipo de intensidade apaixonada para entender as observações de Tycho. Que movimentos reais da Terra e de Marte em relação ao Sol podem explicar a precisão da medida, o movimento aparente, como visto da Terra, de Marte no céu? E por que Marte? Porque Tycho tinha dito a Kepler que o movimento aparente de Marte era o mais difícil de reconciliar com uma órbita circular. Após anos de cálculos, ele acreditava que tinha achado os valores corretos para uma órbita marciana circular que batia com 10 das observações de Tycho Brahe dentro de 2 minutos de arco. Há 60 minutos de arco em um grau angular e, é claro, 90 graus do horizonte ao zênite. Então, alguns minutos de arco é uma quantidade muito pequena para medir, principalmente sem um telescópio. Mas o êxtase de Kepler com a descoberta logo desmoronou para desânimo, porque 2 outras observações de Tycho eram inconsistentes com a sua órbita por uns 8 minutos de arco. Kepler escreveu: se eu tivesse acreditado que poderíamos ignorar esses 8 minutos, teria remendado a minha hipótese de acordo com isso. Mas já que não era permissível ignorá-los, esses 8 minutos apontavam a estrada para uma reforma completa da astronomia.
A diferença entre uma órbita circular e uma órbita verdadeira de Marte poderia ser distinguida só por medidas precisas e por uma corajosa aceitação dos fatos. Kepler estava profundamente chateado por ter que abandonar uma órbita circular. Isso abalou sua fé em Deus como o criador de uma geometria celestial perfeita. Tendo limpado a estabilidade da astronomia de círculos e espirais, disse ele ficou com apenas uma simples carruagem de esterco. Ele tentou várias curvas ovais mal calculadas, cometeu alguns erros aritméticos que o fizeram de fato rejeitar a resposta correta, e meses depois, em certo desespero, tentou a fórmula pela primeira vez para uma elipse. A elipse batia lindamente com as observações de Tycho. Em tal órbita, o Sol não está no centro, mas sim descentrado. Está em um foco da elipse. Quando um dado planeta está no ponto mais distante em sua órbita do Sol, ele se move mais devagar. Ao se aproximar do ponto próximo, ele acelera. É por tal movimento que nós descrevemos os planetas como sempre caindo em direção ao Sol, mas nunca o atingindo. A primeira lei de Kepler do movimento planetário é simples assim. Um planeta se move em elipse com o Sol em um foco. Enquanto o planeta se move ao longo de sua órbita, ele cobre, em um dado período de tempo, uma área imaginária em forma de cunha. Quando o planeta está longe do Sol, a área é comprida e fina. Quando o planeta está próximo do Sol, a área é curta e atarracada. Embora as formas dessas cunhas fossem diferentes, Kepler descobriu que suas áreas são exatamente as mesmas. Isto permitiu uma descrição matemática precisa de como um planeta muda sua velocidade em relação à sua distância do Sol. Agora, pela primeira vez, os astrônomos podiam predizer exatamente onde um planeta estaria de acordo com uma lei simples e invariável. A segunda lei de Kepler é esta: um planeta cobre áreas iguais em tempos iguais. As duas primeiras leis do movimento planetário podem ser um tanto remotas e abstratas, mas tudo bem, os planetas se movem em elipses e cobrem áreas iguais em tempos iguais, mas e daí? Não é fácil compreender o movimento circular. Nós temos uma tendência a rejeitar isso, a dizer que é puro trabalho matemático mal feito ou uma coisa removida da vida diária. Mas é a essas leis que o nosso próprio planeta obedece, enquanto nós, colados pela gravidade à superfície da Terra, nos lançamos ao espaço. Nós nos movemos de acordo com as leis da natureza, que Kepler tinha descoberto. Quando mandamos espaçonaves aos planetas, quando observamos estrelas duplas, quando examinamos o movimento de galáxias distantes, nós descobrimos que em todo o universo as leis de Kepler são obedecidas. Muitos anos depois, Kepler apresentou a sua terceira e última lei do movimento planetário. Uma lei que relaciona o movimento dos vários planetas a cada um e que põe corretamente em ordem o mecanismo do sistema solar. Ele descobriu um relacionamento matemático simples entre o tamanho da órbita de um planeta e a velocidade média na qual ele viaja em torno do Sol. Isto confirmou a sua antiga crença de que deve haver uma força no Sol que move os planetas. Uma força mais forte para os planetas internos, mais rápidos, e mais fraca para os outros planetas externos, mais lentos. Isaac Newton mais tarde identificou essa força como gravidade, respondendo finalmente à pergunta fundamental: o que faz os planetas se deslocarem? A terceira lei, ou lei harmônica de Kepler, diz que os quadrados dos períodos dos planetas, o tempo para eles completarem uma órbita, são proporcionais aos cubos, a terceira potência de suas distâncias médias do Sol. Então, quanto mais longe um planeta está do Sol, mais lentamente ele se move, mas de acordo com uma precisa lei matemática. Kepler foi a primeira pessoa na história da espécie humana a entender correta e quantitativamente como os planetas se movem, como o sistema solar funciona. O
homem que buscava a harmonia no cosmo estava fadado a viver em uma época de excepcional discórdia na Terra. Exatamente 8 dias depois de Kepler descobrir a sua terceira lei, ocorreu em Praga um incidente que desencadeou a devastadora Guerra dos 30 Anos. As convulsões da guerra estilhaçaram as vidas de milhões de pessoas. Kepler perdeu a esposa e o filho pequeno para uma epidemia espalhada pelos soldados. O seu protetor real fora deposto e ele foi excomungado da Igreja Luterana por sua independência intransigente em questões de crença. Ele era um refugiado de novo. O conflito, retratado pelos dois lados como uma guerra santa, era mais uma exploração do fanatismo religioso pelos que tinham fome de terra e poder. Essa guerra introduziu a pilhagem organizada para manter os exércitos no campo. A população brutalizada da Europa ficou indefesa quando as lâminas de seus arados e suas podadeiras foram literalmente batidas para virarem espadas e lanças. O boato e a paranoia varreram o interior, envolvendo principalmente os indefesos. Entre os muitos bodes expiatórios escolhidos estavam senhoras idosas que moravam sozinhas e eram acusadas de bruxaria. A mãe de Kepler foi levada no meio da noite em um baú de roupas sujas. Kepler levou 6 anos de esforços incessantes para salvar a vida de sua mãe. Na pequena cidade natal de Kepler, cerca de 3 mulheres eram presas, torturadas e mortas como bruxas todos os anos, entre 1615 e 1629. E Catarina Kepler era uma velha rabugenta. Ela se engajou em disputas que irritaram a nobreza local e vendia drogas. O pobre Kepler achou que ele próprio tinha contribuído inadvertidamente para a prisão da mãe. Isso surgiu porque ele tinha escrito um dos primeiros trabalhos de ficção científica. A intenção era explicar e popularizar a ciência. E o trabalho se chamava Somnium, o sonho. Ele imaginou uma viagem à Lua com os viajantes espaciais em pé na superfície lunar, olhando para cima para verem, girando lentamente sobre eles, o lindo planeta Terra. Parte da base para a acusação de bruxaria era de que, em seu sonho, Kepler usou o feitiço da mãe para deixar a Terra. Mas ele acreditava mesmo que um dia os seres humanos iriam lançar naves celestiais com velas adaptadas para as brisas do céu, cheias de exploradores que, disse ele, não temeriam a vastidão do espaço. Ele especulou sobre as montanhas, vales, crateras, clima e possíveis habitantes da Lua. Antes de Kepler, a astronomia tinha pouca ligação com a realidade física. Mas com Kepler veio a ideia de que uma força física move os planetas em suas órbitas. Ele foi o primeiro a combinar uma imaginação corajosa com medidas precisas para seguir para o cosmo. Isso mudou tudo. Essa fusão de fatos com sonhos abriu o caminho para as estrelas. Quando garoto, Kepler tinha sido capturado por uma visão do esplendor cósmico.
Uma harmonia dos mundos que ele buscou tão incessantemente a vida toda. A harmonia neste mundo o evitou. Suas 3 leis do movimento planetário representam, agora sabemos, uma harmonia real dos mundos. Mas para Kepler, elas eram apenas incidentais para sua busca por um sistema cósmico baseado nos sólidos perfeitos. Um sistema que, vejam só, existia apenas em sua mente. Mesmo assim, com seu trabalho, nós descobrimos que as leis científicas permeiam toda a natureza, que as mesmas regras se aplicam na Terra como no céu, que podemos achar uma repercussão, uma harmonia entre o modo como pensamos e o modo como o mundo funciona. Quando descobriu que suas crenças há muito estimadas não concordavam com as observações mais precisas, ele aceitou os fatos desconfortáveis. Ele preferiu a dura verdade às suas ilusões mais caras. Isto é o coração da ciência. Versão brasileira MG Studio.